satisfeito num bom tempo, adorando a Deus. Então abra o seu coração e preste a sua mente para que Deus fale contigo. E se o favor da palavra lhe parecer bem, então você sairá daqui pela calçada dando glória a Deus. Todos vocês que conhecem o texto já sabem que o Salmo está falando de várias riquezas ou uma rápida apresentação do poderio divino. É verdade que nós poderíamos aderir a autoria deste salmo a Davi, podia dizer que esse salmo é davídico. Nós poderíamos cronometrar o que acontece no salmo de tempo a tempo, versículo a versículo, e falar que foram os filhos de Coré que escreveram. Talvez poderíamos dedicar esse salmo a Moisés. Poderíamos falar que esse salmo, quem vai contar é alguém que sai do Egito, porque ninguém conhece tanto, ou fala de tanta riqueza de cativeiro, como quem vai contar esse salmo. Se a gente ler versículo por versículo, cada versículo desse salmo vai nos revelar exatamente o que Deus está fazendo. É verdade que quando esse salmo está sendo contado, está sendo cantado em forma de cântico, ele está sendo contado e louvado a um tempo onde Deus recebe um grande elogio de ação de graças. Ficaríamos contando o que Deus fez nesse salmo só através da atmosfera de seus milagres. A gente começa lendo o salmo e alguém começa dizendo que Deus é digno de honra e glória para sempre pelos seus feitos. A gente começa a falar de cada versículo, ele começa a dizer: Deus pega o deserto e transforma em fontes. Deus pega os ribeiros e os seca. Deus tem o poder de abrir o seu céu e enviar a sua provisão ao seu tempo. Foi ele que enterrou o faraó e os seus cavaleiros lá atrás. Nós ficaríamos contando todas as maravilhas que ele fez, mas só para se ater ao tema que temos nessa festa, a gente falaria de pelo menos duas coisas que se tornaram qualificações para uma atitude espiritual. A primeira está falando que Deus acalma todas as ondas. A gente entende que Deus é capaz de acalmar qualquer situação, mas de verdade quem está cantando está dizendo: ele faz todas as ondas se acalmarem, todos os tremores de água abaixarem. Na minha tradução, claro que todas têm uma veracidade, de verdade, o que vai mudar é a tradição, mas a linguagem é a mesma, a veracidade é a mesma, a tonalidade do que quer dizer é a mesma coisa. Então a gente entende, pelo menos na minha Bíblia, está escrito na parte final: só Deus nos guia até o porto seguro que almejamos. A gente ficaria contando histórias da Bíblia de pessoas que só chegaram onde realmente queriam, porque tinha uma direção de Deus. Claro que o Salmo está nos mostrando uma grande verdade. Ele está dizendo que só aquele que é todo poderoso pode acalmar qualquer situação. E a gente falaria da maior faculdade da Bíblia. Pastor, qual é a maior faculdade da Bíblia? Você deve estar cansado de ouvir isso na escola bíblica, de ver o pastor ensinando na igreja, de vários líderes falando dessa maior faculdade. Que faculdade é essa? Depois de Jesus fazer cegos enxergarem, paralíticos andarem, mortos ressuscitarem, isso não bastou para que os discípulos acreditassem. Então Jesus vai pegar 12 homens que parecia ser no futuro a grande programação de uma nação, ou de toda uma geração, e vai levar eles para o grande mar. A história diz que para Jesus não tem problema com o mar. Ele dos 12 convida 4 que é pescador. Já leu isso? Se você leu, então sabe que pescador conhece mar. Conhece ou não conhece, irmão? Se tem uma coisa que conhece, é pescador. Ele conhece o mar. Eu já tive uma vez uma oportunidade lá de Guarujá, um dos pastores me levar só para andar perto do mar, para mostrar onde ele pescava, onde ele tinha costume de pescar, o que é, como é que ele vivia da pesca. E eu fui só andar com ele um dia, irmão. Nós chegamos a mar aberto, pastor Aguinaldo, e o barco próximo às ondas que estavam ao redor, soprou um vento rápido na proa do barco que a gente estava. Eu não senti nada, mas ele olhou para mim e disse: a gente tem que correr, que vai chover. Estava um sol para estralar, meu irmão, mas o pescador sabe do tipo de vento ou situação, se vai chover ou não vai. Agora digam-me os senhores, quando Jesus entra no barco, eles estão no meio do mar, de verdade, eles sabiam que ia ter tempestade? Claro, no menor vento que viesse, eles podiam olhar um para o outro e dizer: rapaz, a gente conhece mar, a gente conhece água, a gente conhece tudo, fizemos tudo para pescar. Se uma coisa que vai acontecer agora é de verdade uma grande tempestade, a gente tem que sair daqui o quanto antes. Eles tentaram, mas não conseguiram. A tempestade domina o barco, domina tanto ao ponto de
4 homens que conhecem o mar dizer assim: nós vamos morrer. Jesus era pescador, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Quem acha que Jesus era pescador, levanta a mão. Quem acha que Jesus não era pescador, levanta a mão. Agora quem não acha nada? Gente, acredita no que eu vou te dizer. Se tinha uma coisa que Jesus conhecia muito bem, era todo tipo de madeira, todo tipo de talhar madeira. Jesus era quase, segundo Eusébio Cesareia, um artesão de madeira. Mas uma coisa que ele não conhecia era o mar, meu querido. Ele não era pescador. Mas fala sério, Jesus está no meio do mar, com os discípulos, eles olham para os discípulos e dizem assim: Senhor, desperta, porque nós vamos. Ele não era pescador, meu irmão. Para que chamar alguém que não é pescador? Mas Jesus levanta na ponta do barco, sem entender nada. Olha para o vento e a tempestade, foi mais ou menos isso aqui. Era para você ter dado 10 glórias e 20 aleluia, mas deixa para lá. Quando acabou a tempestade, Jesus volta a deitar, e a conversa entre os pescadores é essa aqui, ó. Que ele curava cego, a gente sabia. Que paralítico quando andava, também sabia. Até que morto ressuscitava. Mas quem é esse que até o vento e o mar para escutar a voz dele? Para quem conhece Bíblia, sabe que não ficou só nisso. Faculdade por quê? Porque foi nesse mar que Deus ensinou a seus discípulos. Na segunda vez é um pouquinho pior. Jesus vai levá-los outra vez para o mar. Mas a história diz que dessa vez é diferente. Como Jesus colocou um pé dentro do barco, a multidão diz: mestre, fica mais um pouco, porque nós precisamos de um pouco mais. Aquele que não pode dizer não e não consegue dizer não para os feridos, abatidos que precisam de um milagre, olha para a multidão e diz: eu vou ficar um pouquinho mais com vocês. Então os discípulos que estão na retaguarda ouvem Jesus dizer: Senhor, o que é que a gente faz? Vocês vão na frente. Não, fala sério. Olha para você mesmo e pergunte para você mesmo aí: você iria? Quem iria diz amém? Ah, iria sim. Irmão, olha para cá. Se na primeira tempestade a gente só passou por ela porque Jesus estava na segunda, gente, fala sério, ele olha para você e diz assim: vai na frente, que eu alcanço vocês. E pior, pastor Aguinaldo, não tem jet ski, não tem barco motorizado, alcançar quem e como. Mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. Porque o texto que Lucas conta com riqueza de detalhe vai dizer assim: Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco. Agora pensa comigo, imagina que os discípulos, quando viram Jesus dizendo que ia ficar, disseram: tranquilo, pode continuar pregando que a gente fica aqui com o Senhor.